No horizonte distorcido do Paraná, onde a neblina descia como um manto pesado sobre o solo fértil, havia uma vila esquecida. Aos poucos os habitantes se afastaram, temendo as sombras que dançavam entre as árvores antigas. Ninguém falava sobre o que acontecera, mas murmúrios de uma maldição vagavam pela região como ecos de seu passado sombrio. E uma noite fria de outubro, Lucas, um jovem curioso e teimoso, chegou à vila. Ele não acreditava nas histórias de espíritos e julgamentos divinos. Para ele, eram meras lendas. Ao adentrar a aldeia, o silêncio o envolveu, com apenas o sussurrar do vento nas folhas secas. Ele achou graça no que considerava superstições, ignorando que naquela terra remota, a linha entre o real e o sobrenatural era finíssima. Enquanto caminhava, sinais inquietantes começaram a se manifestar. As folhas pareciam sussurrar seu nome, e sombras mais negras que a própria noite o seguiam. À medida que a lua cheia surgia, uma agitação se instalou em sua alma. Lucas, no entanto, decidiu ignorar a sensação opressora e adentrou uma velha igreja, cujas paredes desbotadas emanavam desespero. No altar, uma Bíblia encerada em poeira parecia ter sido abandonada. Ele abriu e as páginas começaram a virar com a força de um vento invisível. Naquela manhã, enquanto lia passagens sobre o juízo final, uma visão tomou conta de sua mente. Uma figura encapuzada, impossivelmente pálida, o observava dos fundos da igreja. O olhar vazio da entidade penetrava sua alma, e por um momento, Lucas sentiu o peso do arrependimento por suas ações passadas. Lembrou-se de seus pecados, das mentiras que compara e das pessoas que ferira. O medo começava a tomá-lo, mas sua bravata se ajustava à autoconfiança juvenil. Ao sair, uma estranha sensação de estar sendo seguido o acompanhava. Ele passou pela vila e viu as janelas das casas escurecidas, como olhos que observam em silêncio. Parou um instante, sentindo a necessidade de explorar mais. Era como se a terra estivesse viva, e o ar carregava um perfume de algo distante e aterrador, uma lembrança de um aviso ancestral. Conforme a noite caía, Lucas encontrou um grupo de pessoas, sombras desta maldita vila. Seus rostos eram pálidos e suas expressões eram de medo. A líder, uma mulher de cabelos brancos, se aproximou dele, seus olhos tristes refletindo um conhecimento profundo e aterrador. Você não deveria estar aqui, jovem. A maldição que assola a nossa terra não perdoa os incautos. O julgamento é implacável, e os que ignoram os avisos podem se perder para sempre. Crenças antigas, medos infundados, respondeu Lucas, desafiador. Porém, a imagem da figura encapuzada continuava a assombrá-lo. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e por um instante se perguntou se aquilo não era um teste de sua própria coragem e fé. Foi então que a noite se tornou mais escura, e os sussurros começaram a se intensificar. Os habitantes da vila não eram os únicos a ouvir. Algo maligno despertava nas sombras. O ar se tornava gelado, e o cheiro de terra molhada e decomposição invadiu suas narinas. As vozes lamentavam, ecoando histórias de advertências ignoradas. De repente, a figura encapuzada apareceu diante dele, não mais como uma visão distante, mas como uma presença aterradora. Você se reuniu com os errados e desrespeitou o que há de sagrado. Agora, você deve escolher, deixar a vila e suas mentiras, ou enfrentar o juízo que você mesmo invocou. A voz era como o eco de um trovão, reverberando na noite densa. Lucas, tomado pelo desespero, percebeu que não havia como escapar do seu próprio reflexo. Aquela figura simbolizava tudo o que ele temia e evitava confrontar. Em um momento de clareza, decidiu buscar redenção. Ele lembrou das palavras da Bíblia sobre arrependimento e com coragem começou a orar, pedindo perdão por seus erros. Mas a entidade sorriu e no gesto, as sombras ao redor começaram a dançar com uma ferocidade crescente. Prepare-se, pois o preço do arrependimento é alto.
A escolha está feita e você não pode revertê-la. Uma tempestade de vento e escuridão se formou ao seu redor, puxando para um abismo de dúvidas e medos. Naquele momento final, Lucas entendeu que sua recusa em aceitar a responsabilidade o havia levado àquela catástrofe. Ele olhou ao seu redor, a vila apossando-se dele, e com um último grito, suas palavras se dissiparam na escuridão, mas não sem antes deixar uma advertência. Nem todo perdão é dado sem sofrimento. A escuridão engoliu Lucas, então a vila voltou à sua tranquilidade, as sombras dissolvendo-se em formalidades. Mas as lendas continuavam, e talvez os que se atrevessem a desrespeitar o que é sagrado fossem o próximo a se perderem nas suas próprias escolhas. A maldição persistia, envolta em nevoeiro e silêncio, pronta para reivindicar mais almas na crueza das noites seguintes.